Olá, jovens! Muito boa tarde! Aqui quem fala com vocês é o professor Caio, professor de Física, aqui do canal Educação. E a gente vai iniciar mais uma aula da tarde para a galerinha da terceira série, para quem nos acompanha diretamente pelo YouTube e também pelo IPTV Lite, né? Vamos começar a nossa aula de hoje trabalhando, galerinha, ainda o tema de terça-feira. Na nossa aula de terça-feira, nós iniciamos o tema de magnetismo, né? E a gente trabalhou ali ímãs e as interações entre ímãs. Porém, jovens, a gente finalizou a aula dizendo que ia voltar para os processos de imantação, não é isso? Então, hoje a gente vai dar continuidade a esse tema, a gente vai falar das propriedades dos ímãs, vamos falar sobre o campo magnético da Terra e aplicar todos esses conhecimentos, inclusive os de terça-feira, em nossas atividades, tá bom? Então, muito boa tarde para a galerinha do YouTube, Gabriel, Andréa, Alan, que estão com a gente também, certo? Muito boa tarde ao pessoal do IPTV. Se você estiver online, né? Se estiver presente aqui no IPTV, pode mandar o seu boa tarde. Estou aqui com vocês. Dom Inocêncio, Jacobina do Piauí, São Pedro do Piauí, galerinha de Jacobina ali, o Alan, né? O Alan está aí presente na nossa aula de hoje. Também o Joshua Mataus também está aqui presente conosco. Gilvanésia, Érica, toda a galerinha presente em mais uma aula do canal Educação. Meus anjos, vamos iniciar a nossa aula de hoje, que nós temos dois encontros, né? Dois encontros da disciplina de Física, certo? Vamos então. Pronto. O Alan estava presente na nossa aula da manhã, né? Lá da primeira série, né, Alan? Lá da primeira série. E aí, na primeira série, a gente estava trabalhando propagação de calor, as transmissões de calor e como eu posso definir calor e temperatura. Hoje, nós iremos trabalhar esses temas, né? A gente vai trabalhar, galerinha de Jacobina, magnetismo, certo? Então, o Alan que está acompanhando as duas séries, muito bom que você esteja acompanhando aí a nossa aula. Demais, né, Érica? A termologia, a termodinâmica por completo, ela é muito boa de se trabalhar. E aí, Érica, aqui a gente viu na aula de terça-feira magnetismo e os ímãs, definimos o que é ímã, o que é magnetismo, tipos de ímãs, nós também definimos o que é o ímã e também quais são os tipos de ímãs, os naturais, os artificiais. E quais são os tipos de artificiais? Os permanentes, que têm uma durabilidade da imantação por mais tempo. Os temporários, que apenas quando estão em contato com um ímã permanente se tornam um ímã, não é isso? Porém, quando eu tenho afastamento dos dois objetos, o ímã permanece ímã, porém, o objeto magnetizado ele vai se distanciar do ímã, voltando a ser um objeto normal. E temos os ímãs eletromagnéticos, que são ímãs produzidos devido à passagem de corrente elétrica. Ontem, a galerinha que estava presente na sala de aula online, a gente falou de corrente elétrica, né? Revisamos aí esse tema na sala de aula online, então você está aí firme e forte com o tema de corrente elétrica. Já vimos aqui, já revisamos aqui e ainda trabalhamos ele ontem, né? E substâncias magnéticas nós também trabalhamos na terça-feira. O que são substâncias magnéticas, professor? São substâncias que vão possuir capacidade de serem atraídas ou repelidas. Substâncias magnéticas se dividem em três, não é isso? Em três. Quais são as três substâncias magnéticas?
ferromagnéticas, paramagnéticas e diamagnética. Ferromagnética é aquela substância que facilmente é atraída por um ímã. Paramagnética é a substância que não acontece nada com ela na presença de um ímã. E diamagnética é uma substância que é repelida por ímãs. Ela não gosta de jeito nenhum da presença de ímãs e acaba se afastando. Tá bom? Jovenzinhos, vamos ter questões hoje, viu, Alan? Aline, diretamente de Isaías Coelho, também vamos ter questões hoje, tá? Vamos trabalhar um pouquinho mais da teoria e vamos ter questões para finalizar a nossa aula. E Pantera está aqui conosco, deu aquele boa tarde, já chegou, já está presente conosco, né? São Gonçalo do Piauí, São Pedro do Piauí, já chegaram. Pimenteiras também está aqui presente, Jacobina do Inocêncio, todo mundo presente na nossa aula de hoje. E vamos continuar a partir de processos de imantação, tá bom? A gente vai falar da bússola hoje também, viu, Gabriel? O nosso foco hoje é falar do magnetismo em geral. Então, galerinha, para começar a nossa aula de hoje, a gente já está falando de imantação, de magnetismo, então a gente vai só continuar esse tema, né? Iniciamos na aula passada processos de imantação, eu falei sobre os 3, mas eu vou recapitular para quem ainda ficou com dúvida, tá? Professor Josiel, né? Está mediando a turminha lá de Jacobina, não é isso, Alan? Alan Jacobina, né? Então, professor Josiel está acompanhando a turminha aí de Jacobina da 3ª série. Muito bem. Josiel, seja muito bem-vindo, tá? É bom saber que você está aí com a galerinha de Jacobina, com a 3ª série de Jacobina. Perfeito? Jovens, então, os processos de imantação, eles são divididos em 3 processos. Imantação por contato, imantação por atrito e imantação por corrente elétrica. Professor, tá, o senhor disse que são 3 processos, mas o que é imantação, professor? É um processo que consiste em magnetizar um objeto. Professor, e o que é magnetizar? Magnetizar é você tornar um objeto qualquer com características de ímã. Então você vai pegar um objeto que não atrai ninguém, que não repele ninguém, e vai dar essa capacidade a ele. Certo? Ah, professor, que legal! Professor, mas isso já não acontece lá na eletrostática? Acontece. Só que a imantação, na verdade, lá na eletrostática, pode acontecer com qualquer material metálico. Aqui na imantação não acontece com qualquer metal. Por exemplo, o alumínio. Eu posso imantar alumínio? Não vai ser muito fácil não, tá? Não vai ser muito fácil. Não é qualquer objeto, então. São os materiais ferromagnéticos. São estes materiais que podem ser imantados, tá bom? Então já diga aí, ó. Professor, eu posso magnetizar materiais ferromagnéticos. Certo? Professor Josiel, disponha, tá, mestre? Disponha. Fique à vontade, a aula é sua. Os seus alunos também, quando quiserem participar,
Quando quiserem perguntar, deixe-os à vontade, tá? A aula é de vocês que estão, na verdade, assistindo aqui a nossa aula do canal Educação. Certo? Deixa eu ver. Tem perguntinha aqui da Érica. Érica, eu estava lendo sobre o assunto e não sabia que o magnetismo ajuda na conservação de alimentos. Olha aí, ajuda sim, viu, Érica? Ajuda, certo? Ajuda sim. E isso ajuda a conservar a mioglobina da carne, né? Vocês podem até perguntar para o professor Técio Câmara, que estará aqui na nossa aula depois. Ele vai estar presente no terceiro horário de vocês, aqui da terceira série. Tá bom? Então, e ajuda. Ele pode até falar um pouquinho mais na parte da biologia, mas aqui na física nós vamos entender o que seria esse processo. Aí na biologia ele vai entrar, tá? Pronto. Muito provavelmente ele vai dizer que é por conta da composição da carne, né? Muito provavelmente ele vai falar que é por conta da composição da carne. Por exemplo, nós temos ferro, não é isso? Nós temos ferro no nosso corpo. Então, muito provavelmente, ele vai associar a essa característica, né? Tem muitas pessoas, elas têm que tomar medicamentos com ferro, né? Vitaminas, polivitamínicos que contêm ferro, por conta dessa necessidade do nosso corpo, tá bom? Ou até consumir alimentos que possuem ferro na sua composição também. Então, muito provavelmente, é por conta dessa presença do ferro na carne, certo? Contém feijão, brócolis, vários alimentos contêm ferro também, certo? Gente, então esses 3 processos são os processos que a gente vai estudar hoje. E o Alan está perguntando se a física trabalha com a geografia. Com certeza, viu, Alan? A gente vai já ver a relação da geografia com o campo magnético da Terra, né? Porque a física vai trabalhar com o magnetismo que a Terra produz. Ok? Então, a gente vai já relacionar também, viu, meu querido? Galerinha, então vamos estudar cada um dos processos. Vamos aqui para o primeiro processo que a gente listou, que é o processo de imantação por contato, jovens. Imantação por contato. E tem gente que não gosta, né? De geografia, tem gente que não gosta de física. É muito bom, jovens. É muito bom. Estou aqui hoje porque eu gosto de física. Né? Me encantei desde o início. E aí, jovens? E a imantação por contato, o que é? Se imantação já sabemos que é o processo de magnetizar os objetos, como é que eu vou magnetizar um objeto pelo contato com ele? É só pelo toque. Ao tocar o objeto, jovens, ao tocar um ímã, tocar um prego, um objeto ferromagnético, nós temos esses materiais, que são os pregos, se tornando ímãs também. Professor, como assim? Imagina o seguinte, um desses pregos apenas. Esse pregozinho bem aqui que está na frente, ó. Pega só um desses pregos. Um deles vai entrar em contato direto com o ímã. Um deles vai entrar em contato direto com o ímã.
Porém, os outros não vão estar em contato direto. Se você observar a imagem, esse pregozinho bem aqui, ó, aqui de baixo, ó, ele não está em contato direto com o ímã. Professor, e como é que ele está preso aí, ele está em pé? É porque os pregos que estiveram em contato com o ímã vão se tornar extensões desse ímã. Eles vão entrar em contato, o ímã vai imantar esses pregos e os pregos vão funcionar como ímãs também. Exatamente, Gabriel. Como os pregos estão em contato com o ímã, eles vão se tornar ímãs também, extensões do ímã, e ao prego de baixo, quando o prego de baixo tocar o prego seguinte, que está acima dele, ele vai se magnetizar também. Então é através do contato direto. É necessário o contato direto de um objeto ferromagnético com o ímã para que eu tenha o magnetismo por contato. Ok? Então, se eu colocar alfinetes, tachinhas, pregos nas proximidades de um ímã, esses pregos, esses alfinetes, eles vão se sentir atraídos, vão alterar as características moleculares deles, porque eles estão próximo ao ímã, estão dentro de um campo magnético do ímã, e aí eles vão se tocar no ímã. Ao entrar em contato do ímã com o prego, aquele prego se torna ímã também. Só que tem um porém, jovens. Esses pregos, esses alfinetes, eles vão se tornar ímãs temporários. Como assim, professor? Ímãs temporários. Galerinha, o prego só terá características de ímã enquanto ele estiver em contato com o prego. Perdão. O prego só terá característica de ímã se ele estiver em contato com o ímã. No momento que eu tiro o prego do contato, ele volta a ser um prego normal. Ele perde quase que instantaneamente as suas características magnéticas. Tá? Então, nesse caso aí, seria uma imantação temporária. Exatamente, Érica. Perde o magnetismo rapidamente. Ok? É igual o exemplo que eu dei terça-feira. Quando você está num comércio e vê uma pessoa com um ímã e várias moedas ao redor, quando você chama um montador de móveis para montar algum móvel da sua casa, ele tira um ímã da bolsa dele com um monte de prego, um monte de parafuso grudado nesse ímã, né? Colado nesse ímã. No momento que o comerciante tira uma moeda para te dar de troco, ou que o montador de móveis tira um prego, tira um parafuso para montar o seu móvel, aquele prego, aquele parafuso, eles vão perder qualquer característica magnética que eles tinham antes. Eles vão deixar de ser uma extensão do ímã e vão voltar a ser vão voltar a ser pregos normais. Parafusos normais. Bom? Mas por que o ímã? Não é o ímã, é o prego, né? Tá? É o parafuso que perde o magnetismo. O ímã continua lá. É quando eu separo o ímã e o prego continua a ser um prego.
ele perde o seu magnetismo. Quem perde o magnetismo é o prego. Tá bom? Professor, você pode explicar o caso da geladeira quando colocamos aqueles enfeites na porta? Também seria um caso de imantação? Na verdade ali, Gabriel, é porque aquele papelzinho da propaganda, né, ou então dos enfeites, a propaganda de gás, de água, ou dos enfeites de geladeira, eles têm um ímã atrás deles. Tá? Lá não seria um processo de imantação. É porque eles têm um ímã e a geladeira, a porta da geladeira é feita de uma liga metálica que contém ferro. Tá? Então, a porta atrai o ímã e o ímã atrai a porta. É como esse caso do prego. Só que o prego está atraindo outros pregos. Porque ele ganha também a característica do ímã, né? Certinho? Já vi esse meme aí também, viu, Pantera? Já vi esse meme. Jovens, vamos aqui para o segundo processo. Imantação por atrito. Imantação por atrito. Jovens, esse processo de imantação, agora você vai ter que atritar o objeto magnético com um ímã. Atritar o objeto magnético com um ímã. Jovens, esse exemplo, ele foi muito comum na China antiga, quando fizeram a descoberta da bússola, né? A bússola, que é uma criação chinesa, foi criada visando orientar os navegantes em condições adversas. Como, por exemplo, se eu tiver uma chuva e eu não conseguir, por conta das nuvens e da chuva, me orientar usando as estrelas ou usando o sol. Então, em condições adversas de navegação, os chineses criaram a bússola visando orientar os navegantes nesses casos. Professor, e como é que eles fizeram? Eles utilizaram a imantação por atrito. Eles atritaram uma agulha de material ferromagnético à superfície de um ímã. Quando atritaram a agulha e o ímã, a agulha adquiriu propriedades magnéticas também. Certo? Ah, Érica, isso aí é para mais tarde. Isso aí eu vou falar já já. Calma. É por conta de um princípio, tá? Um princípio dos ímãs, das propriedades dos ímãs. E aí, jovenzinhos, o que aconteceu? Essa agulha ela se tornou imantada. E aí, nesse caso, eu já tenho uma imantação diferente, tá? Diferente da imantação por contato. Nesse caso aqui, a agulha da bússola ela se torna um ímã permanente. Se torna um ímã permanente. Professor, quer dizer que para sempre aquela bússola ela vai ser orientada? Nem sempre
Nem sempre você tem essa orientação, tá? Para sempre não. Nada é para sempre. Viu? Nada é para sempre. Porém, vai demorar um tempo maior. Certo? Vai demorar um tempo maior. Beleza, jovens? Jovenzinhos, e o último processo? Letícia Rayane chegando agora, diretamente de Jacobina. Maria Lídia, muito boa tarde. Galerinha de Uruçuí não, de Isaías Coelho, mas Uruçuí também está aqui presente. Mandar um beijão para Uruçuí. Também estão presentes. Baixa Grande do Ribeiro, dando aquele boa tarde. Também está presente. Terceira série de Baixa Grande do Ribeiro. Érica. Exatamente. Tem o experimento de Oersted, né? Oersted. Eu não sei se essa é a forma correta de falar o nome dele. Já que ele é um físico, se eu não estiver enganado, suíço. Eu não sei se leva essa pronúncia, né? Eu falava o português, né? Oersted, dinamarquês, isso. Ele é um físico dinamarquês. E aí, qual foi, professor, o experimento de Oersted? Ele pegou uma bússola, olha aí. Ele pegou uma bússola, eu vou até falar porque ajuda a gente a entender o próximo processo. Ele pegou uma bússola e colocou nas proximidades de um fio metálico. E ligou esse fio metálico fechando um circuito. Ligou ele num circuito. O que aconteceu, professor? Ao ligar esse fio metálico fechando o circuito, ligou ele juntamente a uma bateria, a uma pilha, a bússola automaticamente, ao invés de apontar para o norte da Terra, virou e apontou para o fio. Professor, que mágica é essa? Não é mágica, não. É só corrente elétrica. É só corrente elétrica. Professor, como assim? Corrente elétrica também é capaz de produzir campo magnético. Foi o achado de Oersted. Professor, quer dizer que corrente elétrica, cargas elétricas, elétrons livres em movimento conseguem produzir campo magnético? Conseguem. E é um dos processos de imantação. Imantação por corrente elétrica. Imantação por corrente elétrica. Sim, Pantera, consegue. E nós usamos muito no nosso dia a dia. Você faz uma compra lá na China. Aí vem de navio. Quando chega aqui, chega onde? Nos portos, né? Aí vem dentro de um container. Aquela caixona gigante. Dentro de... E dentro o que você comprou lá na China. Professor, o que acontece? Como é que vão tirar aquela caixona pesada, feita de ferro,
de dentro do navio e botar no porto. Haja braço. Aí tem alguém responsável para manobrar um eletroímã. O que é um eletroímã, professor? É um ímã elétrico. Um ímã que se tornou ímã por estar ligado à rede elétrica, por correr corrente elétrica por um circuito. Aí o eletroímã atrai o container e leva ele para o porto. Uma bolona gigante, né? Um círculo gigante que toca a superfície do container, segura ele e leva para o porto. E o oposto também, né? Lá na China, como é que o container entrou dentro do navio? Pega do porto e leva para o navio através de um eletroímã. Professor de química de vocês, Alcides, pode falar também que o magnetismo é usado para separação de misturas. É, professor? É. Se eu pegar vários materiais metálicos, colocar lá num ferro velho, pega lá um carro. O carro tem de tudo, né? Tem plástico, tem cobre, tem de tudo. E tem ferro. E aí lá num ferro velho, como é que eu posso separar aquela mistura de plástico, de ferro, de alumínio? Eu posso usar o magnetismo ao meu favor. Lá tem um eletroímã também. Você coloca próximo, e aí o que vai subir para perto do eletroímã é só material de ferro. Só material ferromagnético. Então, esse processo de você criar um eletroímã é um processo de imantação por corrente elétrica. O experimento de Oersted também foi um processo de quê? De imantação por corrente elétrica. Conseguiu atrair a agulha da bússola para perto de um fio condutor ligado à rede elétrica. Então, no momento que eu percebo que cargas elétricas em movimento geram corrente elétrica e também produzem campo magnético, aí eu crio aí o processo de imantação por corrente elétrica. Olha o que ele fez. Olha o que ele fez. Olha o que ele fez. Jovens, ele pegou uma pilha. Com essa pilha, pegou um fio e ligou, né, esse fio ao polo positivo e o negativo. Esse fio, ele enrolou um prego. E esse prego passou a se tornar um ímã. O prego maior está atraindo pregos menores. Tá bom? Beleza? Exatamente, Érica. Exatamente. E o que pode acontecer muito, né? Graças a Deus, nunca peguei alguma caixa de suco com nenhum material metálico, mas pode acontecer. E aí a indústria utiliza a imantação por corrente elétrica para observar se tem algum material que não era para estar ali, algum resto das esteiras, né? Algum prego, algum parafuso, alguma porca que soltou
durante o processo. Isso mesmo. Bem útil, né? Bem útil. Jovenzinhos, e aqui nós chegamos às propriedades dos ímãs. Não, não é uma caneta, tá? Porque a caneta, jovem, ela é um material de plástico, ela não é um material ferromagnético. Então aí dentro, ó, no lugar desse prego, você deveria colocar um material ferromagnético. Tá? Professor, o que é esse círculo? Esse círculo aqui, com esse fio com vários círculos, várias voltas. Tem nome? Tem? Tem. A gente vai ver mais tarde, nas próximas aulas, que esse fio com vários nomes, perdão, com várias voltas, também tem vários nomes. Pode ser chamado de bobina, ou solenoide. Solenoide. Tá? Bobina ou solenoide. Beleza? Vamos, então, voltar aqui nas propriedades dos ímãs, que são 3 propriedades básicas. Você tem que lembrar dessas 3. A Érica já havia até me perguntado sobre uma delas, que é a propriedade da inseparabilidade dos polos. Vamos então para o primeiro. Propriedade dos polos magnéticos. Propriedade dos polos magnéticos. Um ímã é composto por 2 polos sempre. Um ímã é composto por 2 polos sempre. Certo? Olha aí, eu tenho sempre ímãs compostos por 2 polos. Então, de acordo com essa propriedade, o ímã ele vai possuir 2 polos e nos polos as ações magnéticas são mais intensas, são mais fortes. Ok? Então, as ações magnéticas são mais fortes nesse polo. Nesses polos, quer dizer. É por isso, galerinha, que você, ao colocar uma bússola nos polos, ela vai ficar louca, porque ela não vai saber para onde ela vai orientar. É o único lugar na face da Terra que a bússola não funciona. Certo, Alan? É o único lugar da face da Terra que a bússola ela não consegue funcionar direito. São nos polos. Ela vai ficar rodando nos polos, Érica, nos polos. Ela vai ficar girando, ela não vai se orientar direito. Por conta dessa grande ação do campo magnético. Tá bom? Jovens, então eu sempre terei, né? Polo Norte e Polo Sul. Professor, se eu quebrar esse ímã ao meio, ele vai permanecer com Polo Norte e Polo Sul. Você vai criar outros ímãs bem menores. Só vai dividi-los, né? Dividir o pedaço do ímã, mas ele vai continuar norte e sul do mesmo jeito. Porque isso é uma propriedade, certo?
É uma lei, é um princípio. Exatamente, vão nascer outros semelhantes, ok? Atração e repulsão. Atração e repulsão. Antes da gente falar da atração e repulsão, eu vou te dar 2 minutinhos, tá? 2 minutinhos para a gente anotar esses polos magnéticos. 2 minutos. Então, para a segunda propriedade. A segunda propriedade diz que a atração e repulsão pode acontecer em ímãs também. É o princípio da atração e da repulsão. Esse fenômeno da atração e da repulsão pode acontecer em ímãs quando nós temos, olha aí, polos distintos, polos diferentes, um do lado do outro, eles vão ter atração. Polos distintos, um ao lado do outro, vão produzir atração. Quando eu tenho o mesmo polo, eu vou produzir repulsão. Quando eu tenho o mesmo polo, eu vou produzir repulsão. Tá bom? Show de bola? Isso, Érica. A gente vai ter o átomo de um ímã também com essa capacidade, né? Quantos pedaços eu conseguir quebrar esse ímã, eu vou produzir ali uma parcela desse ímã com essa característica, né? Essa característica de 2 polos sempre. Ok? Aí a tua outra pergunta era se é possível medir a força de um ímã. Sim, é possível. Aí não é o tamanho do ímã, não quer dizer a sua dimensão, e sim o campo magnético que ele gera. Quanto maior o campo magnético que ele gera, aí sim maior a força.
O ímã pode ser pequeno, mas se ele produzir muito campo magnético, aí a força é grande. Mas é porque normalmente nós temos, né? Normalmente nós temos ímãs grandes com grande campo magnético. Mas, por exemplo, existe um ímã, você pode até comprá-lo na internet ou na sua cidade, se tiver, o ímã de neodímio. Ímã de neodímio. Esse ímã ele é muito forte. Um ímãzinho pequeno de neodímio, ele é muito melhor que um ímã de porta de geladeira. Ó. Muito melhor. Porque o campo magnético dele é muito forte. Sim, Gabriel. Engenharia elétrica, eletrônica, vão trabalhar todo o eletromagnetismo. Tem que conhecer, tem que conhecer. Tem que saber, tem que trabalhar. Bom? Jovens, então não esqueça, tá? Se eu tenho polos diferentes, eu gero atração. Polos diferentes eu gero atração. Agora, polos iguais, eu gero repulsão. Olha aí. Sul com sul, repulsão. Norte com norte, repulsão também. Agora, se eu colocar sul e norte, aí eu vou produzir o quê? Atração. Ok? Não esquecer. Polos distintos, polos diferentes, atração. Polos iguais, repulsão. É aquela historinha, né? Dos opostos se atraem. Lá no básico da eletricidade, lá nos positivo e negativo, também temos essa propriedade. E aqui também, né? Aqui também nós temos essa propriedade. Certinho? Professor, e por que nós não podemos perder um ímã caso eu separe ele em duas ou mais partes? Porque nós temos o princípio da inseparabilidade do ímã e dos seus polos. Se você pegar um ímã e dividi-lo em dois, em três ou mais, você não perde esse ímã com as suas propriedades. As propriedades dele vão se manter. Vão se manter de que forma, professor? Nós sabemos que um ímã, originalmente, ele tem o polo sul e o polo norte. Nesse caso, o polo sul está representado para a esquerda de vocês e o polo norte para a direita. Se eu pegar esse ímã e cortar em dois pedaços, eu vou permanecer com polo sul e polo norte desses dois lados, né? O norte continua para a direita e o sul continua para a esquerda. Se eu separar mais ainda, professor, vou continuar com ímãs um pouco menores só. A diferença é só essa. Professor, e se eu quiser fazer o caminho oposto, até criar um ímã grande, é possível? Sim, é possível. Porque o norte vai se unir ao sul até criar novamente o ímã. Bom? Belezinha, jovens? Galerinha de Gero Menha, tá aí em contato com a gente. Podem falar pelo IPTV, tá? A gente está aqui vendo a presença de vocês. O George Vitório mandando aí aquele salve. Estamos aqui, tá?
podem se comunicar pelo YouTube, pelo IPTV. Estamos aqui em contato com vocês. Certo? Assim também a galerinha de Isaías Coelho, da Unidade Escolar Professor Luiz Ubiraci de Carvalho. Tá bom? E aí, jovens, até aqui ficou claro? Até aqui tem alguma dúvida? Tem alguma pergunta? Meus queridos, vamos então analisar agora o nosso grande imã chamado de Terra. O professor quer dizer que o nosso planeta é um imã? Sim. Ele é um imã. Por quê, professor? Por que a Terra ela é um imã? Existem duas justificativas. Uma justificativa é por conta da sua composição das suas camadas. A composição das suas camadas, principalmente lá no núcleo, tem grande quantidade de ferro. Tem grande quantidade de ferro. Lá no núcleo, principalmente, e ainda mais, está aquecido, né? Está aquecido. Além disso, outra justificativa, não só pela quantidade de ferro, a outra justificativa para a Terra se tornar um grande imã é por conta da sua velocidade de rotação. A sua velocidade de rotação, ela vai produzir também um campo magnético para o nosso planeta. Professor, então, pelo fato da Terra orbitar o seu próprio eixo, vai criar na Terra um campo magnético? Certo? Não por causa do campo gravitacional, tá, gente? Porque o campo gravitacional ele não é seletivo. Ele atrai qualquer objeto que tem massa. E não por conta do ferromagnetismo. Tá? Lembra, eu só consigo atrair objetos ferromagnéticos. Perfeito? Jovens, e aí eu falo para vocês o seguinte: se a Terra é um grande ímã, então ela tem as características de um ímã. Ela tem um polo sul e um polo norte magnético também. Ela tem um polo sul e um polo norte magnético também. Certo, São Gonçalo? A diferença é que o polo sul e o polo norte magnético não coincidem com o polo sul e o polo norte geográfico. É invertido. Tá? É invertido. No lugar próximo do polo norte magnético, do polo norte geográfico, o norte geográfico está aqui, ó. Nas proximidades desse norte geográfico, nós temos o sul magnético.
nas proximidades do sul geográfico, nós temos o norte magnético. Por isso que a bússola ela não aponta para o norte diretamente. Ela aponta o quê? Para uma diagonal, né? Um pouquinho para a diagonal. Ela não aponta exatamente para o norte. É porque ela segue o campo magnético da Terra. Ela segue o sul magnético. O norte da bússola vai apontar para o sul magnético. Hã? Como assim, professor? Porque se eu estou tendo atração da bússola com o sul magnético, na verdade, da bússola com o norte geográfico, é porque lá no norte geográfico não é norte. Não magnético. Geográfico até pode ser, né? Porque na geografia a gente aprende que o norte geográfico fica na parte do hemisfério norte, na parte de cima. E o sul geográfico fica na parte de baixo, no hemisfério sul. Porém, na física é o inverso. Na física é o inverso. Na física, onde é o norte geográfico, fica o sul magnético. E onde é o sul geográfico, fica o norte magnético. E como um ímã, olha aí, como um ímã, ele atrai com polaridades inversas, olha aí, a atração acontece com as polaridades inversas, norte atrai sul. Então, se o norte da agulha da bússola está apontando para o norte do planeta, é porque lá no norte do planeta fica o sul magnético. Porque o norte da bússola tem que atrair o sul de um outro ímã. Não é estranho não, Érica. Se você parar para pensar que norte de um ímã atrai sul de outro ímã e que o norte da bússola está sendo atraído por um campo magnético da Terra, é porque quer dizer que lá onde a bússola está sendo atraída só pode ser sul. Porque está atraindo ao norte dela, o norte da bússola. Então, o norte só pode ser atraído por sul. Certo, pessoal? Jovens, a gente vai continuar no nosso segundo horário, tá? A gente tem 2 horários hoje. Finalizamos o nosso primeiro horário e aí a gente volta daqui a pouquinho com algumas questões, tá bom? Finalizamos por aqui. Já já estamos de volta, meus queridos. Até lá!